Bom, vamos começar então? Meus irmãos, olha só. Conta-se a história de uma águia, olha que interessante, que ainda filhote, ela foi criada no meio de galinhas. Uma águia criada no meio de galinhas. Imagina só, essa águia aprendeu a ciscar o chão como uma galinha, ela aprendeu a comer milho, e essa águia aprendeu a viver como se fosse apenas mais uma ave comum. Olha só, mesmo aquela águia olhando para as galinhas, né, e vendo que ela era diferente, né, ela tinha asas fortes e largas, essa águia nunca ousou voar. Ela nunca ousou abrir as suas asas e voar. Um dia um homem a encontrou e disse, e pensou, não é uma galinha, isso não é uma galinha. Não é uma galinha. Estou vendo que não é uma galinha, é uma águia. E se ela é uma águia, ela nasceu para voar. Ela não nasceu para ciscar. Ela nasceu para voar. E aquele homem tentou de várias formas, tentou várias vezes, né, fazer com que aquela águia voasse sem muito sucesso. Aquela águia não batia asas de jeito nenhum. Então, no começo aquela águia tinha muita resistência com aquele homem, né? Ela resistia àquele impulso que aquele homem estava lhe dando. Aquela águia tinha medo de sair daquele galinheiro, afinal, ela fora criada dentro daquele galinheiro, junto com aquelas galinhas. Até que um dia, finalmente, aquele homem deu um passo ousado, aquele homem pegou aquela águia, tirou-a do galinheiro, a levou até uma montanha, o pico de uma montanha, e quando aquela águia é colocada sobre o ponto mais alto daquela montanha e deixada lá, aquela águia então abriu as suas asas. Aquela águia então abriu as suas asas e voou. Aquela águia abriu as suas asas e voou. Naquele momento, aquela águia percebeu que ela havia nascido para voar. Ela não havia nascido para ciscar. Ela havia nascido para voar. Ela percebeu que ela tinha nascido para algo muito maior do que apenas ciscar o chão. Então, naquele dia, aquela águia deixou o conforto do galinheiro para descobrir a grandeza do céu. Preste atenção, na vida nós temos duas escolhas: viver na zona de conforto ou viver na zona dos desafios. O tema da nossa mensagem hoje é saindo da zona de conforto. Porque se nós temos duas escolhas, eu quero te convidar hoje a fazer a escolha que muitos não querem fazer. Eu quero te convidar a fazer a escolha que, infelizmente, a maioria das pessoas não quer fazer. Porque sim, infelizmente, a maioria das pessoas prefere a zona de conforto. E por fazer essa escolha, a maioria das pessoas não percebe o quanto isso pode lhe ser prejudicial. E eu quero apoiar essa mensagem no texto de Amós, capítulo 6, versículo 1. Talvez você não consiga ler ali, mas diz o seguinte: ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Preste atenção, é exatamente esse estilo de vida que Amós está denunciando. Exatamente esse estilo de vida que Amós está denunciando. O que nós estamos vendo nesse texto é que Israel havia entrado numa zona de conforto. O que nós estamos percebendo aqui é que as bênçãos, os privilégios que Israel estava vivendo, haviam se tornado motivo de acomodação. Então Deus fala pela boca de Amós, pela boca do profeta: ai de vocês que vivem tranquilos, ai de vocês que se sentem seguros.
Ai de vocês que por desfrutarem de bênçãos e privilégios, chegaram ao momento de acharem que não tem mais nada para viver. Chegaram ao momento de pensar que o que vocês já estão vivendo, já conquistaram, é o suficiente. Ele está dizendo, ai de vocês que pensam que não há mais nada, já está bom, vocês olham à sua volta, vocês se sentem tranquilos, se sentem seguros, vivem na acomodação daquilo que vocês já estão vivendo. Preste atenção, isso aqui é interessante. O grande problema não era a prosperidade. O grande problema não era as coisas estarem dando certo. E Deus não tem nenhum problema comigo e com você. Deus não tem nenhum problema conosco em nos dar, em nos abençoar, em nos privilegiar. Deus não tinha nenhum problema com Israel pelo fato de Israel estar bem, pelo fato de Israel estar vivendo um período de prosperidade, um período de bênçãos. Não era esse o problema. O problema de Deus com Israel, o problema de Deus com Israel não estava naquilo que eles já estavam vivendo. O problema de Deus com Israel era a acomodação. O problema de Deus com Israel era olhar para o povo e ver que o povo já estava acomodado dentro daquele momento, naquele estágio. E sempre ainda é essa a grande questão. Se o problema para Deus com Israel não era a prosperidade, o bem-estar daquele povo, o problema para Deus com Israel era o fato deles terem perdido o senso de propósito. O problema de Deus com Israel, se não era o fato deles estarem prósperos, deles estarem vivendo um tempo de bênçãos e prosperidade, o problema é que eles haviam se acomodado e com isso deixado de avançar. Porque nós precisamos entender que, sim, sempre Deus tem mais. O que nós precisamos entender é que sim, nós não precisamos, não podemos e não devemos nos acomodar no momento em que nós estamos vivendo. Porque ele pode ser um prejuízo, um problema maior. Porque se Deus tem coisas maiores, se Deus tem coisas melhores para a nossa vida, por melhor que seja o momento que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer a escolha. E nós precisamos escolher sair da zona da acomodação e partir para a zona dos desafios. Eu preciso olhar para o meu momento e por melhor que ele seja, e eu não estou nem falando do momento ruim. Eu preciso olhar para o meu momento e por melhor que ele seja, eu preciso me sentir desafiado. Eu preciso entender que talvez o momento que eu esteja vivendo pode se tornar uma armadilha e me levar a uma acomodação. E eu preciso entender então que eu posso partir para uma outra zona. Para a zona do desafio, para o momento de viver mais do que aquilo que eu já estou vivendo. Então Deus chama o profeta Amós e diz, ai de vocês, Amós diz para o povo, ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. E eu sei, talvez você diga, pastor, mas Deus não se preocupa com isso, Deus não quer que eu me abençoar? Sim, eu já falei. Talvez você diga, pastor, eu não posso me sentir tranquilo e seguro? Sim, desde que isso não se transforme para você uma zona de conforto. Desde que isso não se transforme para você uma zona de conforto. E eu quero te ajudar a pensar aqui. E eu quero começar com uma pergunta, afinal, o que é uma zona de conforto? O que é essa zona de conforto? Primeiro, olha aí, a zona de conforto é sempre um lugar, pode ir, um lugar onde não há desafios. Todo lugar onde você não está sendo desafiado, e lugar, eu não estou falando de um espaço geográfico, eu não estou falando de um endereço, de um CEP. O lugar, eu estou falando do momento que você está vivendo na tua vida, seja ela profissional, espiritual, emocional, familiar. Eu quero te dizer que a zona de conforto é todo lugar onde não há desafio. Se você está no momento da tua vida em que você não está sendo desafiado a algo mais, talvez você esteja vivendo uma zona de conforto.
Talvez você olhe para a tua vida profissional e diga, pastor, eu já cheguei no meu limite, eu já cheguei no teto, já cheguei aonde eu tinha que chegar. Não há mais outro lugar para onde eu ir. Mas olhe para a tua vida emocional. Olhe para a tua vida espiritual. Talvez essa palavra não se encaixe em todas as áreas da tua vida, mas uma coisa eu tenho certeza, em alguma ela vai se encaixar. Porque não existem áreas da nossa vida que nós não estejamos, ou que nós não estejamos sendo desafiados. Não existe alguma área da nossa vida, e se você não tem nenhuma, eu vou te dizer, na tua vida espiritual você nunca vai chegar no limite, você nunca vai bater no teto, porque a nossa vida espiritual, nós vamos caminhando de glória em glória. A cada dia nós precisamos crescer mais. Então você pode dizer, não, na minha vida eu estou tranquilo, minha vida profissional, minha vida familiar, pastor, está ótima. Mas então eu quero que você olhe para a tua vida espiritual. Eu estou dizendo que eu não quero focar uma única área da vida. Eu não quero focar só no espiritual. Eu quero abrir, eu quero que você pense em todas as áreas da tua vida. E por isso que eu te disse, em alguma área nós vamos nos encaixar. Então o que é essa zona de conforto? É um lugar onde não há desafios. Sabe o que isso significa? É aquela área da tua vida que você só faz aquilo que não te traz risco nenhum. Sabe o que é essa zona de conforto? É aquela área da tua vida onde você não se sente desafiado. Onde você faz aquilo que você sabe fazer. Você faz aquilo que você está seguro que você pode fazer. Sabe que a gente sempre diz o seguinte, quando a gente está conversando entre pastores, a gente sempre diz o seguinte, o grande problema no ministério pastoral é nós cairmos na zona do profissionalismo. A gente já sabe como organizar uma mensagem, então a gente já não depende tanto do Espírito Santo, é só chegar ali, analisar o texto e escrever algumas coisas, criar os pontos, as ideias e vir para a igreja e pregar. Está vendo que sempre há riscos? Está vendo que nós podemos cair na zona de conforto em qualquer área da nossa vida? E essa zona de conforto, então, primeiro, é um lugar onde não há desafios. Eu só faço aquilo que não me traz nenhum risco, que não exige nada de mim. Eu só caminho naquele limite que eu já domino. Eu só caminho naquela área, eu só transito naquela área onde não vai exigir de mim além daquilo que eu já posso fazer. Veja só, nós estamos aí numa semana e queremos que essa semana, a igreja, os irmãos estão no desfile hoje, eu entendo, mas nós estamos nos preparando para que essa semana seja uma semana intencional, que nós sejamos intencionais na área, nessa área evangelística. Veja só, algumas pessoas já começam a criar sua autodefesa, porque elas dizem, a gente nunca fez, por que vai fazer agora? Sabe o que é isso? Porque elas estão sendo tiradas da sua zona de conforto. Elas dizem, mas quem que eu vou convidar? Veja só, se ela em 10 anos ela não conseguiu pensar em alguém para convidar, ela está sendo desafiada a pensar em alguém em uma semana. Ou pelo menos no mês inteiro que nós estamos sendo desafiados a isso. E talvez muitas pessoas digam, a semana que vem nem apareçam na igreja. Sabe por quê? Porque elas começam a criar sua autodefesa. Elas começam a ser tiradas, mexidas. Sabe, a águia no galinheiro. É a águia no galinheiro. O que nós estamos fazendo irmãos, nós precisamos abrir as asas. O que nós estamos dizendo irmãos, nós precisamos começar a voar. O que nós estamos dizendo irmãos, nós precisamos começar a mostrar Jesus para a sociedade. Parar de reclamar de governo, parar de reclamar de pessoas, parar de reclamar disso, parar de reclamar daquilo e começar a mostrar Jesus com as nossas atitudes, começar a mostrar Jesus com o nosso testemunho, começar a ser intencional, convidar pessoas, ir à casa delas, chamá-las para Jesus, pregar o Evangelho de Deus para elas, orar por elas. E às vezes nós estamos, não, eu nasci para ciscar, com perdão da expressão e a comparação, por favor, não estou chamando ninguém de galinha aqui. Mas não, eu estou acostumado a ciscar. Não, mas você não é galinha, você é águia. Olha o tamanho das suas asas, olha a força que existe em você, olha o poder de Deus que está na tua vida, olha para a promessa de Deus de Atos 1:8, recebereis o poder do Espírito para testemunhar. Não, imagina, não é para mim isso.
Não, isso não é para mim, eu nasci para comer milho. Não, eu nasci para... E o homem está lá dizendo, não, você não é. Olha o tamanho das suas asas, olha a força que você tem. Olha como tuas asas são diferentes dessas outras. Olha ao lado e vê que você... olha, faça a comparação do que está à tua volta. Veja que você é diferente, você não nasceu para ser o que eles são. E às vezes nós estamos dizendo, não, imagina, não vai dar. Eu não sei quem eu vou convidar. Eu não sei quem eu vou convidar. Na verdade, nós estamos fazendo exatamente isso. Nós estamos sendo desafiados, nós estamos sendo tirados da nossa zona de conforto e sendo levados para a nossa zona de desafios. Porque é cômodo. Enquanto nós viemos à igreja, enquanto nós começamos a simplesmente cumprir as nossas regras, a simplesmente entrar naquele modo automático, naquele piloto automático e fazer as coisas que nós estamos acostumados. E aí quando nós chegamos diante de um desafio, e aí quando nós dizemos, irmãos, nós precisamos orar mais, nós precisamos ler mais a Bíblia, irmãos, nós precisamos jejuar, irmãos, nós vamos orar 14 dias aqui na igreja. Os irmãos, as pessoas dizem, para que isso? As pessoas dizem, mas eu não tenho interesse. As pessoas dizem, por que tem que ser eu, que seja outro? É exatamente isso, porque nós estamos numa zona de conforto. Nós estamos na nossa zona de conforto, nós estamos acomodados, nós estamos satisfeitos. Eu não preciso, porque eu estou satisfeito com o que eu tenho. Eu estou satisfeito com a minha experiência com Deus, com a minha vida com Deus. Eu estou satisfeito pelo que Ele já tem me dado. E o grande problema da zona de conforto é esse. Porque a zona de conforto, mais uma vez, é um lugar onde não há desafios. A gente só faz aquilo que não traz risco. Eu gosto de ir naquela igreja, porque lá naquela igreja eu vou com minha Bíblia, sento, levanto, vou embora para casa. Ninguém me cobra nada. Ninguém me pede nada. O pastor não fica falando, irmão, você tem que ganhar alma, irmão, cadê teu visitante? Irmão, cadê isso? Irmão, cadê aquilo? Eu gosto daquela igreja porque lá é light. Então, uma zona de conforto é um lugar onde não há desafios. Segundo, uma zona de conforto é um método que não exige esforço. Sabe o que isso significa? É aquela vida que nós vivemos que gera resultados medianos. Tá bom. Alguém já disse que o bom é inimigo do ótimo. E a gente vai dizendo, tá bom, a gente nunca chega na excelência. Nós nunca chegamos na excelência. Se nós olharmos para a vida profissional, nós nos acomodamos, a gente chega lá, assume aquele papel e diz, pronto, já cheguei onde eu queria. A gente não olha para frente, a gente não olha na qualidade da excelência daquilo que eu posso entregar. A gente não olha para o que eu posso fazer melhor, qual outra área eu posso me aperfeiçoar ou me gabaritar dentro dessa empresa, ou dentro do meu setor de trabalho. Veja só, então, uma zona de conforto é um método que não exige esforço. É aquele ambiente que gera resultados medianos. A minha vida espiritual está na média. Total, eu não presto contas da minha vida espiritual para ninguém mesmo. Não tem ninguém que pergunta para mim, escuta, você orou essa semana? Escuta, como que está a tua vida de jejum e consagração a Deus? Escuta, como que está as mudanças e as transformações de Deus na tua vida? Então, essa zona de conforto é esse método que não exige esforço, é aquele resultado mediano na minha vida. Eu não busco a excelência, eu busco a melhorinha. Eu busco uma mudança pequena. Qualquer transformação, a gente olha e diz, pastor, o importante é aqui. Não. Essa é a nossa zona de conforto. Esse é o nosso problema. A zona de conforto, primeiro, é um lugar onde não há desafios. Então, se nós não nos sentimos desafiados e se nós mesmos não criamos desafios para nós mesmos. Alguém já disse aí, quem estuda essas questões, já disse que se você for para a academia e ficar 10 anos levantando 5 quilos, o teu músculo vai acostumar com aquilo ali, não vai desenvolver, não vai fazer nada. Por isso você precisa ir aumentando a carga, para que ele tenha evolução. Mas eu não posso, mas é desafio.
Ah, mas é pesado, mas é desafio. É para isso. É para isso. Ah, pastor, jejuar é difícil demais. Se fosse fácil, todo mundo jejuava. É para isso. É para desafiar você. Ah, pastor, mas ler a Bíblia é complicado que eu não entendo. É para isso. É para que você entenda que não é o que você entende, não é a tua habilidade, não é a tua capacidade intelectual, é a tua dependência no Espírito. É para isso. O problema é que quando a gente olha e pensa que o desafio é grande, é insuperável, a gente desiste. Eu prefiro ficar levantando 10 quilos por 10 anos, mesmo que não tenha efeito nenhum, e eu só esteja jogando dinheiro fora na academia, do que dizer, não, eu vou aumentar esse negócio aqui. Não, eu vou colocar mais peso nessa barra, eu vou levantar um halter mais pesado. Ah, eu não vou conseguir fazer a sequência de 12, estou dando aula aqui, eu vou fazer de 8, eu vou fazer de 5. Então, se eu não consigo jejuar 12 horas, eu vou jejuar 6, eu vou jejuar 2, eu vou jejuar 1, mas eu vou dizer, está aqui, ó. O que eu não vou mais aceitar é ficar na média. É olhar para a minha vida 10 anos para trás e dizer, eu estou vivendo a mesma coisa. O que eu não posso é olhar, fazer uma comparação de 10 anos na minha vida e dizer, em 10 anos eu não ganhei uma alma para Jesus. Eu não levei uma pessoa ao batismo, eu não discipulei uma pessoa, eu não acompanhei uma pessoa na vida espiritual dela, no crescimento espiritual dela. Essa é a grande questão. Não, mas importa que eu estou na igreja, pastor. Se Jesus tivesse se importado só com você, ele teria morrido só por você. Mas ele se importa com todo mundo. Ele morreu pelo mundo todo. E ele salvou você, para que através de você o amor dele seja demonstrado às pessoas. Você consegue entender? Olha só, o que é essa zona de conforto? Terceiro, é um nível de vida apenas de sobrevivência. Sabe, tem pessoas que estão funcionando sem crescer. Sabe, tem pessoas que estão funcionando sem crescer. Olha só, uma zona de conforto é um nível de vida apenas de sobrevivência. É aquilo que eu estou dizendo, tem gente que só quer acordar amanhã. Ele não tem perspectiva nenhuma, ele nem programou a semana dele, ele não tem projeto nenhum. Ele não sabe o que ele quer fazer de diferente nessa semana. Ele quer acordar de manhã e dizer, seja o que Deus quiser. Ele quer acordar de manhã e viver a vida. E vamos ver o que dá. Ele sai para a rua dizendo, tomara que eu chegue no meu destino. Aí quando ele chega no destino dele, ele fica dizendo, tomara que dê tudo certo aqui no meu destino. Aqui no lugar onde eu estou. Quando ele volta, ele vai, tomara que eu chegue no meu destino de volta. Tem gente que quer viver, está vivendo a sua vida nesse nível, no nível da sobrevivência. Tem gente que chega no final da noite, final do dia, e diz, aguentei mais um dia. Não teve propósito nenhum, ele não teve nem prazer no dia. Ele não teve nem prazer na vida dele. Ele não teve nem prazer no que ele desfrutou. Ele não teve prazer no trabalho. Ele não conseguiu ter prazer com a família. Ele não conseguiu ter prazer em absolutamente nada. Até a refeição que ele faz, ele empurra para dentro, ele nem saboreia. Ele não olha o prato e diz, caramba, é arroz, feijão, ovo, salada. Ele não saboreia, ele faz, ele não mastiga. Tem gente que não tem prazer, ele está sobrevivendo. Ele acorda de manhã dizendo, tomara que chegue às 7 horas da noite logo. Aí ele perde a alegria, Tiago, de ter pessoas perto dele. Ele perde a alegria de ver alguém perto dele. De poder compartilhar de coisas da vida dele com alguém. O nível de sobrevivência é quero acordar amanhã. Quando ele acorda, ele diz, quero dormir à noite. Quando ele vai dormir, ele diz, quero acordar amanhã. Ele não tem propósito, ele não tem prazer, ele não tem alegria. Ontem nós estávamos saindo de 8 horas da noite, saímos daqui 7:30 da manhã. 8:30 da noite nós estávamos prontos para voltar de
de bonito. E aí o Johanna mandou uma mensagem, está voltando? Falei, estamos saindo daqui, filho, 23h30, meia-noite, estamos chegando aí. Eu perguntei, por quê? Está precisando de alguma coisa? Ele estava acompanhado, claro. O Diego e a Mavana estavam cuidando dele. Eu perguntei, está precisando de alguma coisa? Ele falou, não, estou com saudade de você e da mãe. Estou com saudade de você e da mãe. O que isso provoca, irmãos? 12 horas longe. O que isso provoca? O que provoca isso nele? O prazer que a gente tem de estar junto. A gente sabe desfrutar dos momentos que a gente está junto. A gente sabe viver os bons momentos. A gente tem dificuldades, mas a gente sabe viver os bons momentos. A gente sabe viver os tempos de prazer junto. Tanto que 12 horas de separação para ele era o suficiente para ele sentir saudade. As pessoas sentem saudade de você? Será que no teu setor de trabalho, na escola, na faculdade, será que as pessoas dizem assim, poxa, que pessoa bacana, que pessoa legal de estar perto dela? Estou louco que chegue amanhã logo. Quando a pessoa chega é diferente, o ambiente muda. Ela joga o ambiente lá para cima. Não porque conta piada, mas a presença dela. E aí você sabe que não é você, que é o Espírito de Deus na tua vida, que é Jesus em você. Mas tem gente que está apenas sobrevivendo. E quem está apenas no nível da sobrevivência é porque está vivendo na zona de conforto. Ele não quer viver. Ele não quer acordar amanhã intencionalmente. Ele não quer acordar amanhã, ele não quer dormir hoje e acordar amanhã e dizer amanhã quando eu chegar lá. Amanhã quando eu encontrar aquela pessoa. Amanhã quando eu passar por alguém na rua. Amanhã quando eu acordar os meus filhos. Amanhã quando a minha mulher acordar, quando meu marido acordar. Não, tem gente que está só sobrevivendo, isso é zona de conforto. Tem gente que termina o culto domingo e diz até domingo que vem. Porque ele acha que cristianismo é vir à igreja. E aí ele fica a semana inteira sem viver cristianismo. Aí durante a semana ele é tudo menos cristão. Porque ele acha que adorar a Jesus é vir à igreja, levantar a mão e cantar a bondade de Deus. Enquanto que cristianismo, Martinha, é manifestar a bondade de Deus. Num mundo tão caído e cheio de maldade. É manifestar a bondade de Deus. Que essa zona de conforto, quarto, um ambiente de medo disfarçado. Um ambiente de medo disfarçado. O que isso significa, meus irmãos? O que isso significa? São pessoas que evitam o risco por receio do fracasso. Eles não querem se arriscar. Eles já estão dizendo, mas como que eu vou convidar alguém? E se a pessoa não quiser? Então ela nem faz com medo do fracasso. Isso é zona de conforto. É um ambiente de medo disfarçado. Na verdade a pessoa ela está numa zona de conforto de medo. E que ela já supõe, as suposições que ela cria já são a barreira e o impedimento para fazer. Eu não vou fazer o Enem porque eu não estudei, eu não vou fazer o Enem porque não vai dar certo, eu já fiz ano passado. Não adianta virar porque eu não vou porque... E nós vamos sempre... A zona de conforto. É exatamente isso. Nós evitamos o risco, nós evitamos nos arriscar por medo de fracassar. Não, eu não vou fazer porque... não, eu não vou tentar porque... Então ela evita se arriscar, ela já diz, eu não vou, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer nenhum voto com Deus porque não vai dar certo. Ela já evita o risco com medo de fracassar. Então o que é a zona de conforto? Um lugar onde não há desafios. Se no lugar que você está, e eu não falo de ambiente, eu falo de momento da tua vida. Se o lugar onde você está não está te desafiando para algo mais, você está numa zona de conforto. Se para você o cristianismo é pegar a Bíblia e vir para a igreja domingo, solamente isto, você está numa zona de conforto. Se o teu cristianismo não te desafia a algo mais, você está numa zona de conforto. Segundo, um método que não exige esforço. Se você está vivendo resultados medianos,
resultados iguais, constantemente os mesmos resultados, você está numa zona de conforto. Se você está no nível apenas de sobrevivência, mais uma vez, você quer acordar de manhã para dormir à noite, quer dormir para acordar de manhã, você não tem propósito, você acha que teu trabalho é só para ganhar dinheiro, enquanto que o teu trabalho é para você ser um missionário, fazer a diferença nele. Ah, pastor, mas lá no meu trabalho não pode falar de igreja. Ninguém está falando de igreja? Quem falou de igreja aqui? Você pode ser proibido de falar de Jesus, mas você não é proibido de mostrar Jesus para as pessoas. Uma zona de conforto é um ambiente de medo disfarçado. Você não evita risco porque você tem medo do fracasso. Isso é zona de conforto. Então, preste atenção. A zona de conforto parece confortável. Você diz, coisa boa, não estou sendo desafiado a nada. Coisa boa, eu posso ficar aqui, ó, nessa malemolência. Coisa boa, ó, estou de boa aqui, ó, estou de boa na lagoa. Não é para que eu vou virar águia? Para que eu vou voar? Se a vida inteira eu cisquei. Para que eu vou voar? Agora eu vou ter que mergulhar para pegar o meu alimento, vou ter que dar um rasante para poder pegar o meu alimento. Se aqui, ó, o dono chega e joga um milho aqui, ó, na minha. Para quê? Preste atenção. A zona de conforto parece confortável, mas é limitador. Eu quero te dar algumas verdades. Agora você já sabe o que é, agora eu quero te dar algumas verdades sobre a zona de conforto. Primeira verdade da zona de conforto. Deus não quer que você permaneça nela. Deus não quer que você permaneça nela. Deuteronômio capítulo 2, versículo 3, você não precisa abrir a Bíblia. Deuteronômio capítulo 2, versículo 3. Um dia Deus olha para o povo que estava rodeando a montanha, ele diz, olha, vocês já rodearam essa montanha por tempo demais. É hora de vocês avançarem. Vocês já rodearam a montanha por tempo demais, há bastante tempo. Preste atenção, o conforto pode virar prisão. A acomodação pode virar uma prisão. Você ficar só rodeando. Tem gente que está assim, ó, na sua vida. Ele diz, parece que eu já passei por esse lugar antes. Parece que eu já passei por esse lugar antes. Parece que eu já vivi isso. Porque não tem novidade. A vida dele, mais uma vez, é dormir e acordar, trabalhar. Ontem eu falei para os diáconos que muitos diáconos, para eles, é abre porta, fecha porta, abre porta, fecha porta. E para muita gente, a vida é exatamente assim. Ele fica dando volta. E aí ele fica vivendo o mesmo ciclo da sua vida. Ele olha e diz, minha vida não tem nada de novo. Pessoas que dizem assim, eu não tenho nada para fazer. Não tem nada de novo na minha vida. Deixa eu te dizer, cada novo dia é uma nova oportunidade. Sabe por quê? Porque você vê pessoas, você convive com gente. Cada dia é uma nova oportunidade. O problema é que nós estamos tão aprisionados àquele ciclo vicioso, ficar rodeando, dando volta. Você diz, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, aí você não faz. Quando você acorda terça-feira, quando você vai dormir segunda, o que você diz sobre terça-feira? Amanhã eu tenho que fazer aquilo que eu não fiz hoje. E aí você não faz terça-feira, quarta-feira você vai dizer, eu preciso fazer aquilo que eu tinha que fazer segunda e não fiz, deixei para terça e acabei não fazendo. Está vendo que o ciclo é como ficar dando volta na montanha, você nunca faz. Deus não quer que você permaneça na tua zona de conforto. Deus não quer. Essa é a primeira verdade. Deus não quer que você permaneça na sua zona de conforto. A segunda verdade sobre a zona de conforto, ela impede você de viver ao máximo. A zona de conforto te impede de viver ao máximo. João capítulo 10, versículo 10, Jesus vai dizer a respeito dele, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em escassez. Em escassez, em abundância. Em abundância, coisas novas, vida nova. Vida nova, coisas novas. Olha só a vontade de Deus para a nossa vida.
Mas quando nós estamos na zona de conforto, essa zona de conforto nos impede de vivermos ao máximo. Ela nos impede de vivermos essa abundância. Pensa em algo que excede, isso é abundância. Isso é abundância. E sim, Deus quer ser abundante na tua vida em todas as áreas. Pessoas no seu relacionamento conjugal que dizem, nós caímos na mesmice. Por quê? Porque aceitaram a zona de conforto. Eles olharam e disseram assim, a gente já está 20 anos junto. Não tem nada novo para viver. Não? Não? É porque você está na zona de conforto. É porque você acha que não tem nada mais de novo para viver. E você acha que tudo está se repetindo, só se repete. O relacionamento só se repete. A gente só fala a mesma coisa um para o outro. Não é sobre fazer, é sobre ser. Ser. Você pode ser alguém diferente para outra pessoa. Então preste atenção. A segunda verdade sobre a zona de conforto é que ela me impede de viver ao máximo. Ela me impede de viver ao máximo. Eu estou vivendo ali sempre naquele estágio inicial, no segundo passo. Enquanto que Deus está dizendo, ei, o que Paulo disse aos Efésios, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas aí a gente diz assim, mas acho que não tem mais nada para mim não. Saia da zona de conforto. Você precisa sair da zona de conforto, meu irmão. Você precisa sair da zona de conforto. Você precisa se permitir ser levado ao alto da montanha, abrir as tuas asas e começar a voar. Porque foi para isso que você nasceu. Você nasceu com um propósito. Você não veio ao mundo porque... Não, você nasceu com um propósito. E quando você entende que você nasceu com um propósito, há dentro de você uma incomodação todos os dias, porque você sabe que ainda não está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Terceira verdade sobre a zona de conforto, é fácil cair nela, viu? É fácil cair na zona de conforto. Mateus capítulo 13, versículo 25, conta uma história. A parábola do joio e do trigo. A Bíblia diz que o dono da terra plantou o joio e foi dormir. E enquanto ele dormia, o inimigo veio e plantou o joio junto com o trigo. Enquanto o homem dormia. Preste atenção. A terceira lição aqui sobre a zona de conforto, a terceira verdade sobre a zona de conforto é que é fácil cair nela. E nós caímos nela muitas vezes sem perceber. Nós estamos muito empolgados. Daqui a pouco nós estamos um passo atrás empolgados e não percebemos. Não percebemos. Não viemos à igreja com tanta frequência e não percebemos isso. Não no calendário. Não no calendário. Mas não percebemos na nossa alma, nas nossas emoções, no nosso sentimento. A gente já não sente falta dos irmãos. Sabe por quê? Porque dormimos e o inimigo veio e plantou o joio e a gente nem percebeu. O texto vai dizer que o joio e o trigo cresceram juntos. O joio e o trigo cresceram juntos. É fácil cair na zona de conforto. É fácil cair nela. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes nós estamos espiritualmente sonolentes. Nós estamos como anestesiados espiritualmente. Nós viemos à igreja esperando que algo aconteça. Então, se algo acontecer, nós entramos naquilo que está acontecendo. Mas nós não queremos, nós não nos achamos dignos. Não achamos que um avivamento pode vir através de nós. Nós dizemos, ninguém está fazendo. Ninguém está fazendo. Ninguém faz. Por que eu vou fazer? Esse é o inimigo plantando joio junto com o trigo. É fácil cair na zona de conforto através da apatia, da indiferença.
sem perceber, nós estamos caindo na zona de conforto. Nós vamos ficando indiferentes aos irmãos que não vêm à igreja, indiferentes se a pessoa não vai na célula. Nós vamos ficando indiferente, não vem, não, fulano, ok. Nós vamos ficando indiferentes à nossa própria vida espiritual. Quando nos convertemos, nós queríamos comer a Bíblia. Nós líamos a palavra de Deus, nós orávamos. Ouvia um louvor, já ficava chorando, coração quebrantado. Hoje, irmão, pode dar uma dedada na cadeira, hein? E o coração está. Antes a gente vinha para a igreja, tomara que esse culto não termine, agora a gente vem para a igreja, mal chega e já fica pensando que hora que vai terminar. Cuidado. 3 verdades sobre a zona de conforto. Deus não quer que você permaneça nela, essa é a melhor notícia. A segunda ela impede, a zona de conforto te impede de viver ao máximo. A terceira é que é fácil cair nela. E aqui eu coloquei um alerta para você. Todo progresso acontece fora da zona de conforto. Não pense que você vai progredir na tua vida. Não tem como eu progredir na minha vida dentro da zona de conforto, acomodado. Não tem como. Eu sempre uso essa expressão. Às vezes, como cristãos, nós estamos vivendo o hino nacional brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido. Para nós está bom demais estar acomodado. Para nós estar bom demais. Eu posso ter asas grandes, fortes, mas está bom demais estar aqui. Olha, ficar de boa. Não mexe comigo não, pastor. Não me chama para vir domingo de manhã. Não, pastor, não inventa um outro culto aí dia de semana. Não, pastor, não. Olha, tomara que não, tomara que... É fácil cair na zona de conforto. Agora, se você quer progredir, se você quer crescer, se você quer amadurecer, não vai ser na zona de conforto. Você precisa vir para a zona do desafio. Deus chama cada um de nós para desafios que nos tiram do conhecido e nos aproximam do propósito. Crescimento, maturidade, conquistas só vêm pela fé. Pastor, eu estou a vida inteira dentro da igreja, nunca precisou mudar essa área da minha vida, por isso que as coisas não funcionam para você como deveriam. Você acha que você está vivendo o máximo? Não. Não, você não está vivendo. Imagina. Se sem permitir que as coisas mudem na tua vida, você já está vivendo coisas boas que você está vivendo, imagina a hora que você permitir que Deus comece a trabalhar grandemente, profundamente na tua vida, aonde Ele pode te levar. Preste atenção, eu quero te dar algumas lições aqui. Como sair da zona de conforto. Como? Primeiro eu falei sobre o que é uma zona de conforto. Depois eu falei algumas verdades sobre essa zona de conforto. E agora eu quero te ajudar a como sair. Talvez você esteja nela. Se você esteja nela, você precisa sair. Você não pode ficar. Obedeça à voz de Deus. Obedeça à voz de Deus. Abraão, 75 anos, tranquilo, na casa dele, na terra dele. Deus chama Abraão e diz, sai da terra dos teus pais, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão poderia ter ficado. Abraão poderia ter dito, 75 anos, agora? Eu estou de boas. Eu estou tranquilo. Quer que eu saia daqui? Abraão obedece a Deus. Então, se você quer sair, ou eu espero que você queira, e aqui eu estou te dando as ferramentas para você sair, ouça a voz de Deus. Obedeça, melhor dizendo, obedeça. Porque não adianta ouvir. Porque ouvir e não obedecer é como alguém que edifica a casa na areia. Segundo o que Jesus disse na parábola. Quando vier a dificuldade, vier o vento, a tempestade, a chuva, a casa vai cair. Não há o que sustente. Então não é só ouvir. A diferença não está no ouvir, a diferença está em quem obedece. A segunda, para você sair da zona de conforto, confie nas promessas de Deus.
Deus diz para Abraão, vou te levar para uma terra que você não sabe onde é, apenas confia. Eu vou te levar. E o texto em Hebreus vai dizer que Abraão saiu sem saber para onde estava indo. O que leva Abraão a obedecer? A fé, a confiança. A confiança. Eu lembro que na autoescola, o meu instrutor dizia, vai rapaz, você consegue. Ele dizia, vai, você consegue. Vai, você consegue. Embora não fosse uma promessa dele, mas eu tinha que confiar naquilo que ele estava dizendo. Eu tinha que confiar em alguém que estava dizendo que eu conseguia. E às vezes nós confiamos tanto nas pessoas, mas não conseguimos confiar com a mesma intensidade nas promessas de Deus. A gente questiona Deus, mas Deus, como? E a gente fica igual Maria, como acontecerá isso, Senhor? Senhor, o Senhor está mandando, mas como que o Senhor vai fazer? Como? Não importa, se o Senhor está dizendo que vai fazer, estou aqui, estou pronto, vou acreditar, vou crer, vou confiar, vou continuar, vou para o lugar para onde o Senhor não está mandando eu ir sem saber aonde é. E mais uma vez, não estou falando de geograficamente, estou falando da condição, do lugar onde você está hoje na tua vida. Confie nas promessas de Deus. Terceiro, como você pode sair da zona de conforto? Haja pela fé. Faça aquilo que você ouviu de Deus, em obediência, em confiança, faça pela fé. Sabe por quê? A fé é a chave que abre a porta para fora da zona de conforto. É a fé, é você crer, é você confiar, é você agir. Mais uma vez, você ouvir e não obedecer não adianta. A fé sem as obras é morta. E aí você pode pensar conjecturar que as obras estão relacionadas às obras sociais e tudo mais. Mas não adianta você dizer que confia em Deus, que você tem fé em Deus, se Ele está dizendo, então vem. Saia da zona de conforto. Saia dessa condição que você está, saia desse momento da tua vida que você está. Você continuar dizendo, não, Deus, eu ainda não estou preparado. Não, Deus, eu ainda não estou pronto. Então, desculpa, você não está obedecendo a Deus e nem confiando nas promessas. Porque agir é uma resposta à obediência e à confiança e à fé. Como você pode sair da zona de conforto? Decida crescer. Decida crescer. Olhe para você e diga, amanhã eu preciso estar maior do que hoje, melhor do que hoje. Amanhã eu preciso ser um crente melhor do que o crente que eu fui hoje. Amanhã eu preciso ser um pai melhor do que o pai que eu fui hoje. Um marido ou uma mulher melhor do que a mulher ou o marido que eu fui hoje. Um cristão melhor do que o cristão que eu fui hoje. Deixa eu te dizer uma coisa para encerrar. Mais uma vez, a zona de conforto pode ser boa, mas nunca será o melhor de Deus para você. A zona de conforto pode ser boa, mas nunca será o melhor de Deus para você. Eu quero ler de novo Amós 6:1 para nós encerrarmos. Amós 6:1. Próximo. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no Monte Samaria. Estou de boas, pastor. Ai de vocês. Deus faz uma exortação ao povo. Ai de vocês que vivem tranquilos, que chegaram num ponto das suas vidas que acham que não precisam de mais nada, que não precisam fazer mais nada, que não precisam se sentir desafiados. Quando pessoas começam a dizer, eu já fiz muito, agora eu deixo para os outros, caiu numa zona de acomodação. E está usando uma desculpa. Não, pastor, eu já fiz muito, agora eu quero descansar. Desculpa, você caiu numa zona de conforto. Você aceitou a acomodação. E usa isso como uma desculpa que não tem apoio.
que não tem uma base ou um suporte bíblico. Se você acha que você não precisa crescer mais espiritualmente, desenvolver mais a sua fé, se você acha que você não tem que buscar mais de Deus, se você acha que você não tem que se consagrar mais, se você acha que você não tem que se envolver mais com a comunidade, se você acha que você não tem que fazer parte, que não é seu papel testemunhar as pessoas, você está numa zona de conforto. Ai de vocês. Ai de vocês. Você consegue sentir o peso dessa expressão? Ai de vocês que acham que não precisam dar o próximo passo. Ai de vocês que acham que já estão no lugar que vocês acham que já deveriam estar. Deus diz: ai de vocês. Essa expressão é terrível. Ai de vocês, que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Fique de pé. A zona de conforto não é uma opção para o cristão.